quando eu estava saindo do Fluminense, e meu pai chegou até aí no CT do Corinthians, né? Conversou na época com o Edu Gaspar, todo mundo lá, todo mundo tratou muito bem meu pai. Foi por pouco, mas assim, agora esse ano, né, que passou aí nas redes sociais, que ficou muito forte pela pandemia, acho que o torcedor ele ficou mais por dentro das redes sociais do jogador e tudo mais. Esse ano, os 4 times, né, a torcida dos 4 times, e isso é bacana. Você vê esse reconhecimento, né, de clubes assim, do Santos, por causa do Marinho, né, até um comentário que ele fez numa foto minha, despertou o interesse dos torcedores, né, mas assim, como eu falei, foi mais especulação, mais sondagens realmente, do que propriamente uma proposta concreta, vamos dizer assim, né, mas de qualquer forma também, eu sempre dei a prioridade para o Ceará. Acho que talvez por isso, na minha forma de falar, eu possa ter espantado, vamos dizer assim, deixado, né, os clubes mais a risco de realmente vir. E é como eu falei, né, independente disso tudo, é gratificante você ser cobiçado, por mais que seja por torcedores querendo no seu clube. Isso é bacana, é gratificante para um jogador, mas estou feliz com as minhas escolhas, estou feliz de estar aqui e, como falei, espero continuar fazendo uma bela história aqui, podendo estar representando o Ceará e, claro, o Nordeste, né? Eu, quando fui premiado, né, no prêmio do Brasileirão, eu estava ali como único jogador do Nordeste, e isso é bacana, né? Acho que os clubes do Nordeste, seja aqui o nosso rival, né, o Fortaleza, o Bahia, o Sport, são clubes que permaneceram na Série A e são clubes hoje que estão de igual para igual, né? Então é bom isso. Eu fico feliz de estar representando também o Nordeste, uma região onde sempre que eu joguei aqui, eu sempre fui muito bem acolhido, principalmente pelo torcedor, seja no Náutico, no Bahia e agora aqui no Ceará. Então, fico feliz também de estar representando o Nordeste. Eu bato bastante nessa tecla da maturidade, né? Hoje eu me conheço muito mais como atleta, como homem, né? Como ser humano, e isso faz toda a diferença. Hoje, talvez lá atrás eu tinha a cabeça de achar que jogar futebol é só você entrar dentro de campo e fazer realmente aquilo, chutar a bola, fazer gol, né? Mas não é isso. Acho que é um contexto, é um combo por fora que faz toda a diferença, né? E eu, de uns anos para cá, né, tive essa mudança. Eu acho que a mudança principal na minha vida foi quando eu fiquei afastado no Atlético Paranaense, né? Acho que ali foi um start na minha vida, na minha carreira, onde no Bahia eu comecei esse processo. É óbvio, não tem como tu também mudar da água para o vinho da noite para o dia. Então, assim, foi um processo. Acho que quando eu fui para o Bahia, meu processo de amadurecimento, de conhecer melhor o corpo, fui evoluindo. No Atlético Mineiro, mesma coisa, né? No Atlético Mineiro, talvez o que eu acho que me faltou um pouquinho foi mais oportunidades, né? Então, assim, mas mesmo assim foi um clube que me ajudou bastante. Os profissionais de lá me ajudaram bastante a conhecer ainda mais o meu corpo. E quando eu chego aqui no Ceará, eu já chego, né? Acho que com a mudança na minha vida, na minha carreira praticamente feita, né? Para você ser mais atleta, acho que o futebol é um esporte de alto nível e para você estar em alto nível, você tem que abdicar de bastante coisa, você tem que fazer bastante coisa a mais para você realmente conseguir essa regularidade. E foi mesmo um ano atípico, né, de pandemia, de parada, tudo, eu consegui manter o foco do começo até o final, né? Se você pegar minha temporada, ela foi do começo até o final muito boa, né? Então, mas foi isso, você se conhecendo melhor, é você trabalhando o que você realmente precisa, né? Eu falo que fora procurei nutrólogo juntamente com os nutricionistas do clube, procurei um coach, né? Então, assim, são coisas que realmente me ajudaram muito a você entrar em campo e, óbvio, aproveitar cada treinamento, né, dos treinadores que eu tive aqui no Ceará, como, né, o Argel, como o Anderson e agora o Guto, aproveitar cada treinamento deles, assimilar
da melhor maneira possível a filosofia do treinador, o que ele realmente quer, o que ele te exige. E foi isso que eu procurei fazer a temporada toda, é óbvio, né? O cansaço, ele existe, não tem como, mas assim como foi minha temporada com números, né, de gols e assistência, foi também de jogos, né, onde eu consegui fazer mais jogos, se não os 90 minutos, né, mas quase isso. Então, para mim, foi um crescimento fantástico. E é como te falei, né, para você manter, que é difícil. E então essa responsabilidade, quando eu falei que ela aumenta, é tudo isso. Eu tenho que manter esse foco, né? Eu já mostrei que eu sou capaz de fazer, então procurar fazer a mesma coisa, se manter em alto nível, que eu tenho certeza que dentro de campo as coisas vão acontecer naturalmente. Eu vejo assim que minhas polêmicas, elas são as polêmicas sadias, vamos dizer assim, né? Eu nunca fiz uma polêmica no quesito de violência, de outra coisa. Eu acho que o meu tipo de polêmica é mais ou menos o que o torcedor fala, mas a partir do momento que um jogador fala, pega uma proporção maior, né? Então, assim, as pessoas, ainda mais hoje em rede social, as pessoas te julgam de uma maneira talvez errada, equivocada, pela forma como você falou. Mas se você parar para pensar, torcedor no dia a dia, amigos de infância que cresceram, um torce para um time, outro torce para o rival, sempre teve aquela brincadeira, ainda mais quando ganha, quando perde. E só que eu acho que a partir do momento quando um jogador, aí ela toma uma proporção maior e talvez o julgamento seja equivocado, ou a pessoa julga da maneira que ela acha que deve julgar. Então, é como eu falei, eu acho que minhas polêmicas, geralmente, o que eu falo, o que eu falei lá atrás, é o que o torcedor fala, né? Mas como um jogador fala, e às vezes as pessoas tomam dores diferentes e acabam, talvez, às vezes, partindo para a ignorância, partindo para a violência, mas em momento algum eu quero isso, né? Eu faço para isso. É como eu falei, eu cresci com amigos meus torcendo para o time rival, e aquela brincadeira, principalmente, né, naquela época lá atrás, quando a época de escola que eu tinha, que geralmente os jogos eram no domingo, né? Na segunda-feira existia a zoação, se um time perdia, outro time ganhava, né? Acho que isso é natural, mas como eu falei, a partir do momento que eu, como jogador, falo, pega uma proporção e talvez as pessoas às vezes julgam errado. E assim, a partir do momento que meu foco hoje é representar o Ceará da melhor maneira possível, é ser ídolo aqui, né? A gente sabe que a rivalidade diante do Fortaleza ela vai existir sempre, né? Ainda mais agora, a gente teve um clássico recente, né? O torcedor do time rival, ele sempre vai na minha rede social tirar sarro, ou fazer uma pergunta, ou às vezes até mesmo me ofender, né? Mas assim, o que eles mais hoje enchem o saco a torcida do Fortaleza, né? É quando eu falo que eu estou na capital do Ceará, né? Para não falar Fortaleza. Isso eles ficam bastante chateado comigo, mas assim, de polêmica realmente diante disso, eu acho que é só isso realmente que eu tenho para falar. Eu falo que, como eu falei, eu falo que o torcedor do Ceará gosta de que eu fale, né? Que é a capital do Ceará, não que eu fale que eu estou em Fortaleza. Mas isso são coisas bobas, óbvio, que a partir do momento, em momento algum, na verdade, eu vou querer ofender pessoas que estão do lado de lá, até porque eu tenho alguns amigos, né, no Fortaleza. Mas, óbvio, a partir do momento que eu quero ser ídolo, eu tenho que representar um torcedor dentro de campo. O cara, sem dúvida, me ajudou bastante aqui no clube, né? É um cara que já tinha trabalhado comigo no Bahia, sabia, né, da verdade dos meus erros, de algumas falhas que eu tinha, e ele procurou conversar comigo, falar: Vina, vai por esse caminho aqui que eu acho que vai ser melhor para você. É um cara que conversa bastante realmente comigo, né? Volta e meia ele me chama lá na salinha, lá ele com os auxiliares dele. Eu falei, realmente é um cara que me ajudou bastante, né? Ele sabia de algumas falhas minhas que eu tinha, no sentido de talvez querer jogar todos os jogos, de às vezes eu sou um jogador que quero também estar jogando os 90 minutos, estar ajudando ali de forma eficaz, mas por mais que você queira, hoje é impossível, né? Com tanto de jogos que você tem, e você às vezes
a forma como eu fazia, talvez, às vezes, desrespeitava meu companheiro que estava entrando. Então, é uma das coisas que ele me alertou, falou para eu pensar, pô, Vino, tu tem que pensar também na oportunidade do outro, e realmente, né? Eu talvez não via esse lado do outro, eu via mais o meu, pô, eu quero estar no campo, quero estar ajudando, mas às vezes você atrapalha o grupo, né? A forma da maneira como você age. E hoje eu tenho a consciência que hoje eu sou um dos líderes aqui no grupo, então assim, você tem que ser exemplo, né? Então ele me ajuda bastante nesse sentido, né? É um cara que também dentro de campo sabe a maneira que eu gosto de jogar, e isso ajuda, facilita, né? Quando você pega um treinador que ele não quer que você faça algo muito diferente daquilo que você gosta de fazer, ele já é mais prático nesse sentido, né? Ele vê o que você tem de melhor, então ele vai te utilizar naquela maneira ali, é óbvio, né? Que a partir do momento que você tem uma falha ou outra dentro de campo, eu acho que eu tenho algumas, principalmente defensiva, né? Por mais que eu seja um jogador ofensivo, que eu estou sempre ajudando ofensivamente, mas hoje no futebol moderno você tem que atacar e marcar. Então, ela me ajudou bastante, né? Juntamente com meus pais, a realizar esse sonho, né? Hoje é um sonho nosso, na verdade, né? Eu digo, né, deles, mas óbvio, hoje eu tenho minha família também, minha esposa, né, que me ajuda bastante, né, que são os pilares, acho, nossos, dos jogadores, né, porque eles veem, talvez, eles veem algo que nem todos conseguem enxergar de um jogador de futebol, né, que geralmente as pessoas vê talvez o glamour, né, de ser um jogador de futebol, mas talvez não sabe o que o jogador passa para chegar onde chega, né? Então, assim, essas pessoas realmente são, geralmente, né, são a base do jogador. Como você falou, minha avó, eu conto sempre essa história, né, da época da Copa São Paulo, e eu escolhi estar lá na época porque eu sabia que era um desejo dela estar lá. Né? Óbvio, eu não fui no enterro dela, não fui lá, talvez, dar o último adeus, né, para ela, mas assim, eu estava fazendo o que ela queria que eu fizesse, né? E eu tenho certeza que onde ela está hoje lá em cima, ela está muito feliz de tudo que eu venho conquistando, né? Porque assim, ela sempre falou para mim, falou, filho, eu quero que você vá por degrau, não que você suba e talvez caia, que você vá conquistando tudo. E assim, realmente, se eu parar hoje para pensar na minha carreira, foi realmente assim, eu fui conquistando, né? Então, assim, ela tem um valor imenso para mim, todos sabem, né? Tá na minha pele, né? Isso eu acho que é de menos você tatuar. Eu sei da representatividade que ela tem né, na minha vida, assim como os meus pais, né? Que meu pai trabalhava na noite e chegava de manhã cansado, me levava às vezes para treinar. Nos meus jogos ele sempre procurava estar, né? Às vezes, quando eu jogava futsal, que às vezes o jogo era de noite, ele tinha que se apresentar, né, no trabalho dele às 9, ele às vezes pedia para chegar um pouquinho mais atrasado, às vezes ele pedia para alguém me dar carona para casa depois, porque ele tinha que ir do meu jogo para o trabalho e não podia me levar em casa para não chegar tão atrasado no trabalho. Então, assim, minha mãe, grávida do meu irmão mais novo, pegava ônibus, né, para me levar para treinar. Então, são assim, essas pessoas, hoje, tudo que eu procuro dar para eles é o melhor, né? Eles, é como uma forma de agradecimento. É óbvio que a gente sabe que bens materiais nem sempre é tudo, né? Mas, óbvio, eu acho que hoje eu poder dar um conforto melhor para eles, acho que é digno, né? Por tudo que eles passaram, me ensinaram, me ajudaram a conquistar esse sonho. O maior sonho, acho que é representar a seleção brasileira. Regularidade, né? Você tem que se manter em alto nível. E é o que eu vou procurar fazer esse ano, né? Óbvio que a partir do momento, no dia do prêmio lá, cumprimentei o Tite, ele, né, me parabenizou pelo ano. E isso, como eu falei, é gratificante você ver que você realmente chegou ali. Então, assim, como eu falei, para você estar numa seleção, você tem que ter essa regularidade de sempre estar em alto nível, né? Então, é isso que eu vou procurar, sem dúvida nenhuma.
Eu vejo que hoje não pesou em momento algum eu ter ficado aqui no Ceará para isso, né? Porque a gente sabe que talvez o Nordeste, né? Mas eu tenho certeza que hoje diminuiu isso, né? É como eu te falei, como eu estava lá representando o Nordeste, então assim, querendo ou não, as pessoas olham mais o Nordeste, né? E hoje, como eu falei, acho que os 4 clubes aqui, né? 3 eu conheço mais, né? O Fortaleza por estar aqui, o Ceará e o Bahia, o Sport eu não sei tanto, né? Mas para estar na Série A, então assim, são clubes que hoje não devem nada para time nenhum. Óbvio que história não se apaga, não tem como, mas eu digo o momento, né? O momento hoje é muito bom, seja de estrutura, seja financeiro, né? Então assim, isso te faz o quê? A sempre estar brigando por coisas boas. Então assim, sem dúvida nenhuma, vou procurar trabalhando, né? Ainda mais com essa pandemia, óbvio, a gente fica atento aí. Eu já, né, vi entrevistas também do Tite de talvez estar convocando mais jogadores aqui do Brasil, então, sem dúvida nenhuma, esse é o pensamento, mas aqui, pensando sempre no Ceará, óbvio, eu não vou ser também egoísta de procurar fazer só o meu e o resto, né, nem aí. Então, muito pelo contrário, eu sei que eu fazendo o meu melhor aqui, o Ceará me ajudando, os jogadores aqui me ajudando, né, juntos, a gente pode conquistar